Salve, torcedor tricolor! Se você é Bahia de coração, fique ligado porque hoje vamos trazer um giro completo de notícias do seu clube, cheio de informações fresquinhas e detalhes que vão mexer com o mercado da bola do Bahia. E já começamos falando de um assunto que tem gerado bastante curiosidade, o zagueiro Vitor Hugo. O contrato de empréstimo dele com o Atlético Mineiro chega ao fim neste mês de dezembro, e o clube mineiro já iniciou conversas com o Bahia para tentar manter o jogador na próxima temporada. O interesse do Atlético Mineiro em contar com Vitor Hugo não é à toa, já que o treinador Sampaoli ficou impressionado com suas atuações e quer o zagueiro no elenco para a temporada seguinte. Mas, claro, como sempre acontece no futebol, existem detalhes que fazem toda a diferença. O Bahia fez uma proposta para a permanência do jogador, mas o Atlético Mineiro considerou o valor elevado. As partes devem negociar uma contraproposta, ajustando o valor e também definindo o parcelamento do pagamento, que pode ser feito em 2 ou 3 anos. Então, fica o recado, a negociação deve andar, e o Bahia tem interesse em manter o jogador, mas ainda precisa se acertar com o clube mineiro para finalizar tudo de forma oficial. Seguindo nosso giro, vamos falar agora de Ronaldo, goleiro que estava no Atlético de Goiás. A notícia é quente. O Bahia avançou na negociação para comprar 80% dos direitos econômicos do jogador, com o Atlético de Goiás mantendo 20% e ficando com a possibilidade de lucrar em uma futura venda. Ronaldo teve uma temporada de destaque e se consolidou como um goleiro de alto nível, capaz de atuar em qualquer time do Brasil. A negociação, no entanto, ainda não foi totalmente efetivada, pois falta a confirmação financeira, ou seja, a assinatura e a entrada do dinheiro na conta. Mas todos os indícios apontam que o negócio deve ser concretizado, considerando que todas as partes envolvidas estão interessadas e o goleiro também demonstra vontade de jogar no Bahia. A chegada de Ronaldo em definitivo reforça a meta do clube de estruturar um elenco competitivo, com jogadores que possam entregar consistência e segurança em campo, especialmente na posição de goleiro, que é fundamental para o estilo de jogo que Rogério Ceni busca implementar. E não podemos deixar de falar de uma posição que também está em destaque neste momento, a lateral direita. Fabiano, lateral de 25 anos que estava no Ceará, entrou na mira do Bahia e é visto como uma peça importante para reforçar o setor. O jogador pertence ao Moreirense, de Portugal, mas fez uma temporada sólida pelo Ceará, disputando 48 partidas e contribuindo com 2 assistências na Série A. A opção de compra do clube cearense não será exercida, abrindo caminho para que o Bahia avance na negociação. O que chama atenção em Fabiano é sua capacidade defensiva, algo que Rogério Ceni valoriza bastante, principalmente pelo estilo de jogo do Bahia, que trabalha com pontas abertos e busca estabilidade na defesa. Comparando a atuação de Fabiano com os laterais do próprio Bahia na última temporada, percebe-se que ele teve uma minutagem maior e manteve uma regularidade que agrega confiança ao treinador. Além disso, sendo um jogador jovem, de apenas 25 anos, ele ainda tem espaço para evolução e se encaixa no perfil que o Bahia procura para a posição, oferecendo força defensiva, bom posicionamento e condições de contribuir em jogadas ofensivas quando necessário, sem comprometer a segurança da linha defensiva. Agora, vamos falar de Thiago, jovem atacante de 20 anos que está prestes a ser vendido para o Orlando City, dos Estados Unidos. Essa transação será a terceira maior venda da história do Bahia, ficando atrás apenas das negociações de Biel e Lúcio Rodrigues. O clube tricolor receberá cerca de 6 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 8 milhões de reais, entre valor fixo e bônus, além de manter 25% dos direitos econômicos do jogador. Essa venda reforça a capacidade do Bahia de gerar receita significativa com suas revelações, e o dinheiro obtido com essas transações, que inclui a venda anterior de Lúcio por 126 milhões de reais, representa um total de 164 milhões de reais entrando nos cofres do clube. Esse montante proporciona ao Bahia condições de investir novamente no elenco, trazendo reforços de qualidade e mantendo um planejamento estratégico de fortalecimento do time em todas as posições. A venda de Thiago mostra ainda a atenção do clube em negociar atletas que já demonstraram potencial, garantindo retorno financeiro importante e consolidando a filosofia de revelar talentos que possam gerar lucro e ao mesmo tempo manter o nível técnico da equipe. Falando em reforços, o Bahia está atento ao mercado e busca movimentar o elenco de forma estratégica.
A chegada de Fabiano na lateral direita deve ser confirmada em breve, e Ronaldo também está prestes a se tornar jogador efetivo do clube. No ataque, a busca é por jogadores decisivos, que possam definir partidas e agregar qualidade técnica à equipe. O time do Bahia, sob comando de Rogério Ceni, busca equilíbrio entre defesa e ataque, com laterais que contribuam na marcação e pontas que abram o jogo ofensivo. Com a base já estruturada e reforços pontuais, o Bahia se prepara para enfrentar a próxima temporada com competitividade, mirando não apenas boas campanhas, mas também desempenhos consistentes que fortaleçam a equipe em todas as frentes. Além disso, o Bahia observa com atenção o mercado, avaliando características individuais dos jogadores e como eles podem se encaixar no estilo do time. Fabiano, por exemplo, se destaca não apenas pela capacidade defensiva, mas também pela resistência física e regularidade ao longo da temporada, o que garante segurança para o treinador e solidez ao setor defensivo. Com 25 anos, ele ainda apresenta margem para crescimento, podendo se tornar uma peça fundamental na equipe. A valorização de atletas jovens e a busca por reforços estratégicos indicam que o Bahia está planejando uma temporada estruturada, focando em manter o equilíbrio entre experiência e juventude, sempre atento ao estilo de jogo e às demandas táticas que Rogério Ceni estabelece. O cenário do Bahia neste momento é de movimentações importantes, tanto no mercado nacional quanto internacional. A permanência de Vitor Hugo depende de negociações detalhadas com o Atlético Mineiro, enquanto Ronaldo aguarda a efetivação de sua transferência para consolidar a posição de goleiro titular. Fabiano se apresenta como solução para a lateral direita, e a venda de Thiago reforça o caixa do clube, permitindo novas contratações e investimentos estratégicos. O Bahia demonstra assim capacidade de planejamento e assertividade nas negociações, equilibrando os interesses do clube, dos jogadores e as demandas do treinador, sempre visando fortalecer o elenco e se preparar para uma temporada de desafios no futebol brasileiro. O Bahia ainda precisa observar como se desenrolarão as tratativas por Vitor Hugo, considerando os ajustes no valor da negociação e o parcelamento do pagamento que pode ser exigido pelo Atlético Mineiro. A vontade do jogador em permanecer em Minas Gerais e o interesse do Bahia em contar com ele tornam a situação complexa, mas a expectativa é que o negócio seja concretizado. No caso de Ronaldo, a confirmação da transação depende apenas da formalização do pagamento, já que todas as partes estão de acordo com a negociação e o atleta deseja permanecer no clube tricolor. A chegada de Fabiano deve trazer equilíbrio à defesa, enquanto Thiago representa a geração de receita para investir no elenco. A movimentação de jogadores e negociações demonstra como o Bahia está ativo no mercado e atento às oportunidades que surgem, buscando sempre reforçar o time com peças estratégicas que atendam às exigências de Rogério Ceni e fortaleçam a equipe para a próxima temporada. Seguindo nosso giro de notícias do Bahia, é importante observar como a chegada de Fabiano pode impactar o time de forma significativa. Com 25 anos, ele ainda apresenta margem de evolução, e a experiência adquirida jogando na Série A pelo Ceará torna o atleta um reforço estratégico. A presença de Fabiano oferece mais solidez defensiva, algo que Rogério Ceni tem valorizado muito em seu planejamento tático. Ele não é apenas um lateral que participa das jogadas ofensivas, sua principal contribuição está no posicionamento, na força física e na consistência ao longo de toda a temporada. O Bahia, com sua estrutura de jogo baseada em dois pontas abertos, precisa de laterais que mantenham um equilíbrio defensivo, e Fabiano se encaixa perfeitamente nesse perfil, oferecendo a segurança necessária para que os jogadores ofensivos atuem com liberdade. A expectativa é de que, com sua chegada, o time aumente a capacidade de proteger o gol e ao mesmo tempo tenha opções para transição rápida no ataque, explorando os espaços deixados pelos adversários. Enquanto isso, o mercado do Bahia continua agitado. A negociação por Vitor Hugo é acompanhada de perto, pois o clube quer garantir o zagueiro para a próxima temporada. O Atlético Mineiro, por sua vez, demonstra interesse em manter o jogador, mas busca ajustar o valor da negociação e dividir o pagamento em parcelas, o que é comum no mundo do futebol. Para o Bahia, isso significa planejar cuidadosamente como viabilizar a transação, sem comprometer o orçamento do clube. Vitor Hugo é um jogador com grande potencial, e a intenção do Bahia é manter atletas de qualidade no elenco, fortalecendo posições-chave.
Caso o negócio seja concretizado, o zagueiro reforçará a defesa tricolor e trará segurança para uma linha que, historicamente, tem sido alvo de ajustes e melhorias. A chegada de Vitor Hugo pode também permitir maior flexibilidade tática para Rogério Ceni, que poderá alternar esquemas defensivos de acordo com a estratégia de cada partida, algo essencial para o calendário intenso do futebol brasileiro. No ataque, a situação de Thiago é um bom exemplo de como o Bahia tem conseguido gerar receita e reorganizar o elenco. A venda para Orlando City, nos Estados Unidos, será a terceira maior da história do clube, somando um valor expressivo ao caixa tricolor. Além de garantir recursos financeiros importantes, essa transação também mantém ao Bahia 25% dos direitos econômicos do jogador, o que possibilita lucro em futuras negociações. Thiago é jovem, tem apenas 20 anos, e sua saída permite que o clube invista em novos talentos que possam trazer impacto imediato em campo. O dinheiro obtido com a venda de Thiago, junto à venda anterior de Lúcio Rodrigues, coloca o Bahia em uma posição privilegiada para reforçar o elenco sem comprometer o planejamento financeiro. Com 164 milhões de reais entrando nos cofres, o clube tem condições de mirar contratações que equilibrem experiência e juventude, fortalecendo setores que precisam de mais competitividade. Além disso, a atenção do Bahia ao mercado internacional é clara. Jogadores como Fabiano, que vem de clubes estrangeiros ou que possuem vínculo com times fora do Brasil, são acompanhados de perto, analisando aspectos como desempenho físico, regularidade, características técnicas e capacidade de adaptação ao estilo de jogo do clube. O time tricolor busca atletas que tragam equilíbrio, mas que também possuam potencial de crescimento, possibilitando que a equipe se torne mais competitiva a longo prazo. Essa estratégia permite ao Bahia investir de forma inteligente, trazendo jogadores que possam se adaptar rapidamente, contribuir no curto prazo e, ao mesmo tempo, representar valorização futura. A filosofia de trabalho do clube, combinada com o olhar criterioso de Rogério Ceni, garante que cada contratação seja pensada para atender à necessidade do elenco e fortalecer o time em todas as posições. No contexto defensivo, a presença de Fabiano e, possivelmente, de Vitor Hugo, mostra que o Bahia tem buscado fortalecer a base da equipe, garantindo que setores estratégicos estejam cobertos por atletas confiáveis. A defesa, que historicamente sofreu oscilações em rendimento, tende a ganhar estabilidade com jogadores que já têm experiência na Série A e que entendem a dinâmica do futebol brasileiro. A combinação de juventude, força física e qualidade técnica cria uma base sólida para o time tricolor, permitindo que o treinador explore opções táticas de acordo com o adversário e com a necessidade de cada jogo. O equilíbrio defensivo, aliado à capacidade de transição rápida para o ataque, é fundamental para que o Bahia possa disputar as competições com competitividade e consistência ao longo da temporada. No meio de campo, embora o foco da transcrição tenha sido nas contratações defensivas e no ataque, a movimentação do Bahia no mercado também visa fortalecer a criação e a ligação com o setor ofensivo. A venda de Thiago, por exemplo, gera recursos que podem ser investidos em jogadores que atuem mais próximos à área adversária, oferecendo criatividade, movimentação e capacidade de decidir jogos. O planejamento do clube busca não apenas reforçar a defesa e o ataque, mas também equilibrar o meio de campo, garantindo que o time tenha controle das partidas e possa impor seu ritmo quando necessário. Cada contratação é avaliada não apenas pelo desempenho individual, mas pelo impacto coletivo e pelo encaixe no esquema tático do treinador, algo que Rogério Ceni tem priorizado em seu trabalho desde que chegou ao clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O nome do Bahia ganhou repercussão internacional de uma forma inesperada. Durante coletiva recente, Pep Guardiola, técnico de renome mundial, mencionou o clube brasileiro, e o comentário rapidamente viralizou nos principais veículos esportivos da Europa. A declaração, que muitos classificam como um gesto de reconhecimento, deixou torcedores tricolores em êxtase, com redes sociais lotadas de memes e hashtags exaltando o orgulho de vestir azul, vermelho e branco.
Embora Guardiola não tenha detalhado o contexto de sua menção, fontes próximas ao técnico indicam que ele teria se referido a jovens talentos do Bahia que chamaram atenção durante competições internacionais de base e amistosos recentes. A ideia de que um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial acompanhe a trajetória de um clube brasileiro fora do eixo tradicional do futebol do país é motivo de celebração entre torcedores e dirigentes. Na Europa, especialistas em transferências e analistas de futebol começaram a especular: seria Guardiola sinalizando interesse em algum talento tricolor? Ou seria apenas um elogio à estrutura e à tradição do Bahia? O fato é que, independentemente da intenção, a simples citação gerou um burburinho considerável. O movimento da torcida não se fez esperar. Perfis oficiais e não oficiais passaram a repercutir a fala do treinador, destacando o orgulho de um clube que, muitas vezes, aparece fora do radar internacional, mas que mantém uma base sólida de jogadores promissores. Alguns comentaristas chegaram a comparar o momento com casos de outros clubes brasileiros que, após serem mencionados por grandes nomes da Europa, viram aumento de visibilidade e até especulações sobre negociações futuras. No ambiente interno do Bahia, a menção de Guardiola tem efeito motivador. Jogadores relatam sentir um estímulo extra para mostrar seu talento, enquanto a diretoria avalia como a repercussão pode ser usada em estratégias de marketing e fortalecimento da imagem do clube. Há quem aposte que, se um rumor desse se concretizar, poderia abrir portas para oportunidades inéditas no cenário internacional, algo que colocaria o Bahia em outro patamar de reconhecimento global. Enquanto isso, o nome do clube segue ecoando nos principais centros futebolísticos da Europa, e torcedores seguem atentos a qualquer movimento que confirme que a citação de Guardiola não foi apenas um comentário passageiro. Entre especulações, orgulho e expectativa, o Bahia vive um momento de visibilidade que poucos imaginariam, e o simples fato de ter sido lembrado pelo treinador catalão já virou assunto em mesas de bar, programas de rádio e grupos de WhatsApp de todo o país. A torcida tricolor, com razão, se sente celebrada, e o mundo do futebol observa curioso. Afinal, qual será o próximo capítulo desta história que começou com uma menção inesperada e reverberou do outro lado do oceano? Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.